Mas agora a gente vai falar sobre essa guerra da carne. A gente vai chamar o deputado federal Evair de Mello, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, vice-líder da oposição na Câmara. Deputado, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente no Poder Expresso. Deputado, deu certo a mobilização de ontem? Esse recuo do Carrefour, ele, de fato, foi satisfatório na avaliação dos senhores em relação à crítica, né, à carne do Mercosul e por tabela, a carne brasileira? Tem muita gente achando que essa resposta do Carrefour em relação ao prejuízo da imagem da carne brasileira acabou sendo ainda tímido. Deputado, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Obrigado, Léo, pela oportunidade, parabenizar pelo programa e, naturalmente, poder falar de um assunto tão sensível que é essa questão da carne, dessa infelicidade, em algum momento até suspeita de má intenção, dessa manifestação que a Carrefour fez. Preciso lembrar que o Brasil é o maior exportador global de carne bovina. Não semelhamos para a França, não. Para a França é muito pouco, inclusive. Né? Nós temos hoje praticamente o mundo compra a carne brasileira por respeito à qualidade, por conhecer regras, para o Brasil honrar contrato. Agora, menos de 1% da carne bovina que o Brasil exportou no ano passado para a União Europeia foi para a França. Portanto, não haveria a mínima do Carrefour ele querer lacrar, vamos dizer assim, com esse sensacionalismo desnecessário. Possivelmente, é claro, que o mercado de exportação de carne no Brasil acabou tendo um susto muito grande e foi afetado, sim, por essa manifestação do Carrefour, que fizeram uma carta, muitas pressões, naturalmente, não só disposição de mídia, mas, naturalmente, atitudes nossas aqui na Câmara, como convocação da diplomacia, como nota de repúdio, manifestação à comunidade europeia, as organizações de comércio da Europa também, para poder caracterizar, de certa forma, até essa má intenção que teve o Carrefour a fazer essa manifestação sem nenhuma sustentação técnica, sem nenhuma informação precisa. Fizeram uma carta, eu acho que é um primeiro gesto de reconhecer a bobagem que fizeram. Agora, o prejuízo para nós é muito maior. Nós já começamos hoje na discussão, tanto da Comissão de Agricultura quanto da Frente Parlamentar Agropecuária, a trabalhar as ações, porque nós possivelmente vamos entrar, sim, contra o Carrefour para fazer alguma retratação também financeira, recomposição de imagem. É ruim, né, esse gesto dele, repercute todo mundo, portanto, nós estamos estudando um caminho agora para ir para as câmaras de comércio, para pedir, além da carta que já chegou, acho que já é um gesto, o governo já recuou, o Carrefour já recuou, e agora nós queremos alguma retratação financeira para poder usar esse recurso, inclusive, na propaganda, no marketing, na comunicação correta, a verdade para com o consumidor europeu, especialmente o francês. Deputado, esse fórum, então, seria num dos fóruns ali da própria Organização Mundial do Comércio, é isso, da OMC? Esse fórum é na Organização do Comércio, exatamente. Nós vamos preparando estamos estudando isso junto com a CNA, junto com o Sistema Cooperativo, Frente Parlamentar Agropecuária e Comissão de Agricultura, e nós vamos encontrar uma instância em algum fórum, porque isso não pode ficar desse jeito. A pessoa não pode, até porque é um CEO, ele tem responsabilidade, ele fala pela instituição. O Carrefour tem operações monstruosas na França e no Brasil, e aqui sentiram o baque, porque os frigoríficos começaram também a manifestar interesse em não abastecer a rede Carrefour e Atacadão aqui no Brasil. Isso causou, inclusive, um transtorno muito grande para eles, chegando, inclusive, a colocar na carta o Carrefour da França, e o Carrefour do Brasil e do Brasil. O Carrefour do Brasil não tinha a mesma operação, a mesma intenção. Nós queremos lembrar para ele que o faturamento do Carrefour no passado me parece algo em torno de 23 bi, né, que foi embora. Então, portanto, é justo você usar uma marca, uma patente tão reconhecida e grandiosa como é o Carrefour para falar mal de um país, para falar mal de um continente, afinal todo o Mercosul acabou sendo afetado. Nós vamos entrar, sim, no âmbito da Organização do Comércio, né, com as instâncias, e outras, possivelmente, vão entrar com algumas ações
porque o Carrefour precisa de ajudar nessa recomposição, inclusive fazer desse limão uma limonada. O Brasil, que é carente de comunicação direta para os consumidores, agora precisa de fazer uma ação para poder mostrar o equívoco, né, e, no termo muito popular, a lambança que a diretoria do Carrefour fez. Muito bem. Deputado, ontem a gente dedicou boa parte do programa a esse tema e alguns especialistas aqui, enfim, parlamentares também, falaram de suspeitas de uma ação coordenada entre a empresa francesa e o governo francês. A gente sabe que não é de hoje que tem protestos de agricultores franceses ali em relação ao acordo União Europeia e Mercosul. Eu queria saber do senhor se essa suspeita, como os senhores podem avançar? Tem convocação já de embaixador francês, tem a própria convocação dos empresários, mas como se avança nessa questão para saber exatamente se não houve ali uma combinação, um uso de uma empresa, né, combinada com o próprio gesto ali de um país contrário a determinada, fazendo ali um boicote, de fato, a um produto, nesse caso, a carne. Eu pergunto isso porque se isso pode vir a ter acontecido, é uma ação inédita, inclusive que dificulta as próprias ações do Brasil em relação a esses fóruns internacionais. O que parece ao senhor? Olha, a Europa talvez seja um continente que viveu a fome. Portanto, os franceses deveriam ter um pouco mais de responsabilidade quando se trata da cadeia alimentar. É óbvio que a motivação não foi técnica, foi uma motivação política, pressionado pelos agricultores franceses e por muitas ONGs francesas que trabalham com alinhamento ideológico com o presidente Macron, que nesse momento não conseguem dar resposta de recuperação econômica e não conseguem construir uma política agrícola para atender os agricultores franceses. Então, usando da cortina dessa manifestação, dessa insatisfação do governo francês, dos produtores franceses, e efetivamente eles estão questionando o governo. O Macron tem discutido temas que não têm relação direta com o setor produtivo. Ele é reconhecidamente muito fraco nessa questão, discurso ideológico. Você vê que quando ele vem aqui no Brasil, e isso está fervendo. É legítimo essa manifestação dos agricultores franceses, assim como os brasileiros também se manifestou. Porém, o problema lá não é nosso, não é esse 1% da nossa carne que é exportado para lá que vai ter um impacto na economia. Eles quiseram lacrar, quiseram fazer um gesto, mas o governo francês precisa ser responsabilizado, porque a gente sabe, tem com certeza que é uma ação orquestrada, inclusive, para dar uma resposta para tentar acalmar os produtores franceses. Então, tem conivência do governo francês junto com essa grande empresa que é o Carrefour e, naturalmente, tem uma pressão aí de ONGs internacionais que há muito tempo falam mal do agronegócio brasileiro. E, para piorar, infelizmente, aqui no país também, nós temos muita gente com pensamento atrasado, retrógrado, que também fala mal do agro brasileiro. Eu preciso dizer, a ministra Marina Silva é uma que anda pelo mundo falando mal do agro brasileiro. Então, infelizmente, esse pensamento ideológico francês também encontra um eco aqui no Brasil. É por isso que o parlamento está ativo, o parlamento vai agir, vão fazer as correções jurídicas e técnicas necessárias e vai avançar aqui na casa. Inclusive, somado a tantos outros projetos que nós chamamos de lei da reciprocidade. Porque nós temos hoje a legislação ambiental mais rigorosa. O Brasil, que é o maior exportador de carne bovina, tem a vigilância sanitária, questão de segurança e controle, o mais seguro do mundo. Você vai para o Japão, você vai para a Coreia, você vai para toda a Europa, praticamente, Estados Unidos, a China, né, os rigorosos processos de produção das nossas carnes, porém, esses países têm uma legislação ambiental muito mais branda do que a nossa. Não tem APP, não tem área de reserva legal, não tem as condicionantes, não tem o controle rigoroso de aplicação de defensivos, de fertilizantes. Então, isso é preciso comunicar com o mundo. Nós estamos avançando aqui com um texto aqui na casa, tanto na Câmara quanto no Senado, chamado a Lei da Reciprocidade, que se quiser vender para o Brasil, vai ter a mesma legislação ambiental
Deputado, a conexão falhou um pouquinho aqui, eu espero que volte. Mudando de assunto, a gente não combinou esse jogo aqui, mas queria aproveitar a oportunidade aqui com o senhor, claro que aí o senhor fique à vontade, para comentar, afinal de contas, o senhor tem uma atuação muito grande na própria oposição ali, em relação a esse relatório da PF. Como é que o senhor viu esse relatório? Como é que o senhor está vendo isso? E como a oposição vai trabalhar a partir desse relatório? Olha, o primeiro, que o modo operado pelo STF não tem nenhuma sustentação legal. Infelizmente, eles acusam, fazem o julgamento, está tudo lá. As pessoas indiciadas, envolvidas, não têm foro privilegiado. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes assumiu para si a responsabilidade, está todo mundo de joelho para ele, mas ele está numa ampla, claro, está rasgando a Constituição, rasgando o regimento jurídico brasileiro. Portanto, 90% disso produzido foi produzido ilegal, irresponsável, essencial de sem ter dado, inclusive, aos acusados o acesso aos autos para poder saber que estão sendo desenvolvidos. Pela forma com que a Polícia Federal cada dia vai apresentando fatos novos, olha, com todo respeito, é digno dos melhores filmes de ficção. Né? Eles vão construir narrativas. Eu vi você recentemente fazendo uma apresentação do relatório de hoje. Pega o relatório apresentado na semana passada, que tem muita coisa contraditória. Você percebe que tem uma correção de rumo, tem uma correção de falhas, as peças vão se ajustando. Portanto, ele está em construção e claro, gente, desculpa, é uma peça de ficção, é algo imaginário. Não há nenhuma hipótese de trabalhar a palavra golpe, que isso é uma retórica que está sendo usada e orquestrada para poder, igual quando colocaram que também o impeachment foi golpe, né? A esquerda, o governo, hoje com a aquiescência do judiciário, também usa essa mesma estratégia. Eu estava aqui na época do processo de impeachment do presidente Dilma. Nós tramitamos o processo em estrita legalidade e a esquerda, com grande parte da mídia ideológica, chamou aquilo de golpe até recentemente. Esqueceram aquele golpe agora e arrumaram um outro golpe para justificar o debate em torno da democracia, as mazelas que está esse governo. Você vê que não fala mais de corrupção, não fala mais do aumento do gasto público, você vê que o governo enrola, não corta as suas despesas. Então, está convencido, é claro, tem os enquadramentos, mas é claro que tem aí uma construção de uma cortina de fumaça para poder tentar abafar a economia, a segurança pública, os indicadores econômicos. E o Alexandre de Moraes, ele se intitula, né, a última cereja do bolo, ele é vítima, ele é réu, ele é vítima, ele faz a denúncia, ele faz a investigação, ele acusa, ele faz a condenação. Não tem, eu estou imaginando aqui os juízes de carreira no Brasil, que estão calados, mas devem estar com vergonha, porque eu estou imaginando nesse momento o sofrimento dos professores de constitucional, jurídico, nos nossos cursos de direito, o que estão falando, porque tudo aquilo que nós estudamos e aprendemos ao longo do tempo está sendo jogado pelo ralo, tanto no método quanto nos conteúdos. E, muito bem. Desculpa, todo dia a Polícia Federal ela arruma. Você vai ver que vai aparecer alguma crítica a esse relatório de hoje. Amanhã ele aparece esse relatório complementar. Então, todos os dias eles vão tentando construir essa ficção, porque isso não vai dar em nada, não tem prova. Estão acusando alguém que não tem prova. Você lembra quando lá que foram na casa do ministro Torres, disseram que acharam a minuta do golpe? Aquela era a minuta do golpe, agora já apareceu uma outra, aquela não tem importância mais. E, naturalmente, tem, sim, um conluio aí entre executivo e judiciário para poder criar um ambiente para a política que está no poder hoje poder perpetuar no Brasil. Portanto, não tem nenhuma credibilidade nossa essa ação que está posta aí. Muito bem. Deputado Evair de Mello, ele veio para o Poder Expresso para falar sobre carne brasileira. Acabei fazendo uma pergunta, esse debate aqui sobre a questão aí desse relatório da PF, colocando Bolsonaro como líder dessa tentativa
de golpe, a gente vai começar a tratar, até porque tem muita coisa para falar sobre isso. Eu já convido o senhor desde já, deputado, para que a gente volte a falar nesse tema e aí esqueça um pouco a questão da carne para vir falar como o senhor representante da oposição no Congresso sobre esse tema. Agradeço muito aqui a generosidade com o senhor de participar aqui com a gente. Forte abraço para o senhor. Agradeço a oportunidade e, com certeza, poder falar dessa ficção que estamos construindo com o Bolsonaro, líder de um golpe de Estado, é realmente algo inacreditável. No futuro próximo, nós vamos ter vergonha dessas pessoas que, nesse momento, fizeram esse tipo de situação. Estou à disposição o tempo que você quiser para debater esse assunto.